vamos aprender hoje como aplicar o Mindfulness, que é a atenção plena, que ele vai melhorar seus níveis neurológicos, a sua atenção, o seu poder de concentração, o seu nível de percepção a respeito do seu entorno e ainda a sua racionalidade e cognição a respeito de atitudes que você poderia tomar pelo sistema límbico, por exemplo, de repentino, de ação, de perigo ou de emergência, sendo que você pode usar a racionalidade e usar a temperança para tomar a atitude certa, na intensidade certa, com a força certa e no momento certo. E Mindfulness? O que é Mindfulness? Mindfulness é um estado de atenção plena, o qual te leva a raciocinar a respeito de tudo que há ao seu redor. Atenção plena. E como começamos a aprender a lidar e a aprender a burlar o nosso sistema automático de resposta? Porque o nosso cérebro tem um sistema automático de resposta, que já foi programado com a escala de valores, com as verdades e as decisões são tomadas de acordo com os valores e com nossas crenças. Então, praticamente, dizendo que a maneira que nós pensamos, quem dá essas diretrizes são os nossos pensamentos, as nossas crenças e de qual é a opinião e qual é a formação de uma verdade na tomada de decisão. Isso tudo foi formado, tudo foi aprendido e gravado no cérebro. Como que eu faço para burlar e trazer a consciência de que eu posso mudar os caminhos? Assim como as sinapses neurais que formam a respeito da conexão com o aprendizado, sobre alguma coisa, que quando eu não faço cognição, quando eu não relaciono mais, ou quando eu não aprendo aquilo, porque é muito difícil, as próprias sinapses neurais procuram outros caminhos de aprendizado. Assim também, como qualquer tomada de decisão, não é eterna, simplesmente porque eu acredito, eu cresci aprendendo que aquilo é só daquela forma. Hoje existe a inteligência emocional, Mindfulness. Como faço? Gostaria de falar muito o que o presente significa na sua vida e o quanto ele representa para o seu futuro. A partir de um pressuposto que o meu passado não significa nada para o meu futuro, mas o meu presente depende de um passado bem vivido ou mal vivido. E para que isso aconteça, esse raciocínio, essa lógica de entendimento, é importante saber o quanto vale o presente. Nós falamos sempre do passado, pensamos muito no futuro e muitas vezes deixamos de atender às necessidades primordiais do presente. Nós somos seres pensantes e somos seres que respiram. É provado cientificamente que a nossa respiração ela é resultado de um processo também levado por nossas emoções e por circunstâncias e por momentos que nós passamos, que nós pensamos ou que nós imaginamos. Tudo isso altera a nossa respiração, porque também altera as químicas das farmácias internas, a quantidade de adrenalina, de serotoninas, lembrando que para o nosso cérebro, ele não faz diferença entre passado e futuro. Tudo é real. Nosso cérebro não sabe distinguir a temporalidade, e sim o que ele pensa, o que é imaginário. E o que é imaginário para o nosso cérebro passa a ser real. E sim os nossos filtros cognitivos que dizem que não, isso foi imagem, não, isso foi pensado, isso são as minhas crenças, mas também é provado pela ciência, pela neurociência, que tudo pode ser mudado através de um pensamento. Então, vamos lá. Como controlar a minha respiração e fazer com que ela também passe a controlar o meu sistema neurológico? Então,
Como isso, Frederico? Como você vem falar isso? Não é a sua respiração que é controlada pelas suas emoções, pelas suas tomadas de decisão, pela quantidade de químicas internas que você tem? Sim, mas eu também tenho o processo inverso. O processo inverso que é também proporcional e que também gera inversamente proporcional através dos exercícios que nós vamos aprender aqui a fazer, né? Para trazer para você uma melhoria de qualidade de vida, de maneira de enfrentar as situações, que também você pode gerar químicas internas, que você também pode gerar através da sua respiração, né? É uma lei natural de causa e consequência e causa. Isso é inversamente proporcional e também factível. Então, como nós vamos usar? Se nós somos seres que respiram e que todo esse processo também altera a nossa respiração, a primeira coisa para nós entendermos como funciona o mindfulness é parar imediatamente de pensar em qualquer coisa, em qualquer outra coisa. Quando lhe vier um evento, uma tomada de decisão, um pensamento a respeito, uma resposta imediata a respeito de algo que lhe aconteceu, uma circunstância, uma emergência, ou mesmo algo que possam ter lhe falado ou fizeram para você, que alteraria o seu estado emocional. A primeira coisa, pare imediatamente. O outro passo é respirar. Quando você respira e tem consciência desse movimento e sente que o ar entra nos seus pulmões e que ele serve para alguma coisa, e você controla a quantidade de ar que você inspira e a quantidade que você expira, e o tempo que você determina para tudo isso, e sua cognição, a sua racionalidade, você controla a partir disso a quantidade de oxigênio e também a quantidade a frequência da sua respiração. Então eu falo, pare imediatamente, respire, inspire, expire e comece a prestar atenção na sua respiração. Comece a prestar atenção primeiro no seu corpo, nos seus pulmões, aí preste atenção em você e comece a se enxergar e olhar você como se estivesse olhando no espelho e todo o seu redor. E aí, a partir disso, com exercícios repetidos, calmos, entendendo que você precisa parar e respirar, e que saiba, se você parar de respirar, você vai morrer. A vida depende da respiração. Quando você regula a frequência de respiração e a quantidade de oxigênio que entra nos seus pulmões, também a quantidade de oxigênio no seu sangue. E isso torna a sua cognição aguçada. Você aumenta os níveis de oxigênio nas células, no sangue, e certamente irriga seu cérebro com mais oxigênio, onde os sistemas neurológicos entendem aí que você está dando um tempo e que você começa a pensar. E aí a sua sinapse, a sua condição de pensamento começa a lançar opções de saída. Mas antes disso acontecer, a frequência que você lidou com a sua respiração muda a frequência do seu cérebro. Sabe que nós trabalhamos em várias frequências, frequência alfa, beta e outras frequências, as quais também vamos falar em um outro vídeo, que é muito importante para entendermos como que funciona os nossos níveis de consciência, os novos níveis de inconsciência e quais são as frequências que se trabalha, que o nosso cérebro trabalha nas regiões de consciência, nas regiões de inconsciência. Quando você traz a frequência, uma frequência mais controlada, você dá tempo ao seu cérebro, você dá um tempo. E aí, com o próximo passo do mindfulness, que é não só a respiração, parar, respirar, você observa ao seu redor. Nesse tempo que você presta atenção em tudo, no seu ser, no ambiente, nas pessoas, você nota tudo o que está acontecendo ao seu redor. Pode ser isso em fração de segundo, pode durar 10 segundos, pode durar 30, mas isso é o suficiente muitas vezes para você observar você mesmo nesse ambiente.
é a hora que você nota. Se nota, nota os outros. Quando você faz isso, você usa a sua parte cognitiva, racionalidade, para começar a entender. E aí chegam as perguntas que você deve fazer. Quando você dá esse tempo para o seu cérebro e nota as coisas, entra aí a escala de valores. O sistema límbico, automático, de emergência, já não vai trabalhar mais, porque o seu cognitivo começa a controlar a situação. Não é no automático que você vai dar essa resposta. E aí você nota. E quando você nota, a primeira coisa, você deve refletir. Refletir e perguntar a respeito da tomada de decisão. O que aquele evento lhe causou? E a maneira pela qual você vai tomar a decisão e vai responder a pergunta, ou vai responder àquela chamada, ou responder da maneira pela qual te influenciou. O evento é neutro. Todo evento é neutro. Depende da maneira de como você vai lidar com ele. Tudo depende. Existe uma regra chamada 10/90, que tem nos livros de inteligência emocional, os grandes pensadores já trabalham isso. 10% é o que acontece, 90% é o que eu faço a partir daquilo. O que eu faço a partir daquilo? Qual é a tomada de decisão a respeito daqueles só 10% que me tiraram muitas vezes do prumo, ou que me fizeram agir. Se eu agir repentinamente, estaria no automático. Talvez a resposta não seja muito legal, porque aí entra com as respostas rápidas de raiva ou sobre medo, que muitas vezes fazemos sem pensar. Mas, se nós notamos e refletimos e fizemos a pergunta, essa maneira de responder qual o efeito que causará para mim, para o meu entorno, para o meio ambiente e para as pessoas? Será que é a resposta correta? E a segunda pergunta seria: qual seria a melhor resposta para que trouxesse uma resposta inteligente e sábia, que trouxesse para mim, a níveis futuros e também presentes, o melhor benefício, uma melhor atitude, uma melhor colheita, sem afetar drasticamente os caminhos de uma trajetória, por exemplo. E qual é a maneira de responder? Por exemplo, uma situação de trânsito, um xingo, uma fechada, ou uma questão de um acidente, você precisa agir rápido. Primeira coisa, faça esses passos. Pare, respire, note, reflita. Quando você reflete, você pensa e o seu cérebro começa as sinapses neurais começam a buscar novos caminhos, diferentes dos quais o seu automático faria. E aí, você, fazendo as perguntas, você também provoca a criação de novas sinapses neurais, os quais vão te levar a um caminho mais ameno, mais sábio, mais inteligente, mais neutro e que tenha uma posição boa e efetiva em relação àqueles que estão ouvindo. E aí a resposta vem: não vou agir mais isso, vou agir pela segunda maneira de pensar. E aí você pensa nas consequências que aquilo causa. Será que vale a pena eu responder à altura uma ofensa? Será que vale a pena eu me desesperar numa situação adversa? Ou é melhor eu tomar o tempo necessário e refletir a respeito da tomada de decisão? É isso mesmo. E aí você passa cognitivo, usar a sua racionalidade para dar tempo ao seu cérebro a tomar decisões preciosas nas horas mais difíceis da sua vida. E aí você age. Você age. E quando você age, você vai notar que você age diferente. E assim mesmo, o mindfulness é importante para que você se centre e que torne melhor a sua vida, a sua trajetória, vivendo o seu presente, bem vivido. Recapitulando o nosso exercício de mindfulness. Pare, respire, note, reflita e haja. E comece a fazer esse exercício
várias vezes. Se note, observe você, observe a sua respiração. Sempre observando que toda tomada de decisão vai te levar a um resultado. Se for uma tomada de decisão repentina, pode te levar a resultados inesperados e indesejados. Sabe que tudo que você plantar, tudo que você fizer, você colhe. E todos os propósitos são alcançados com caminhos neurologicamente pensados e corretos. Uma lógica de inteligência e de coerência com aquilo que se deseja. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, comentar, deixar o seu comentário a respeito do que esse vídeo acrescentou para a sua vida. Se você tiver alguma dúvida a respeito de Mindfulness, depois também vamos falar sobre o rapport, vamos falar sobre vários aspectos e várias ferramentas com os quais você pode utilizar na aplicabilidade da inteligência emocional. Um forte abraço para você. Não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar com um amigo esse ensinamento e também comentar, deixar o seu like, ok? Um forte abraço para você, meu amigo, minha amiga, e até o próximo vídeo.